Certo? Vamos direto ao ponto. O que temos aqui hoje é uma investigação médica urgente, uma análise profunda projetada para expor, sem filtros, a realidade fisiológica que atinge o corpo humano após os 45 anos. Existe uma narrativa comum, quase aceita por todos, de que o declínio físico e a fraqueza são apenas partes naturais e inevitáveis do envelhecimento. Mas, a verdade? Os dados clínicos revelam um cenário muito mais obscuro e, o mais importante de tudo, totalmente prevenível. Na nossa investigação de hoje, nós vamos desconstruir os protocolos exatos que podem literalmente interromper a deterioração celular e muscular do corpo. Para entender a gravidade absoluta dessa situação, pensem na seguinte pergunta: qual é a verdadeira principal causa de morte relacionada a lesões em adultos com mais de 65 anos? Vale a pena pausar um segundo e pensar nisso. A mente da gente costuma pular para acidentes de carro, ou talvez incêndios, ou até falhas orgânicas agudas. Mas o perigo real e oculto é infinitamente mais insidioso, e ele começa com algo simples: a perda da força motora básica. O rigor dessa estatística aqui é implacável, 95%. A esmagadora maioria das fraturas de quadril fatais não acontece por um acaso ou tropeço infeliz. Elas são causadas por quedas que estão fundamentalmente enraizadas em uma deterioração muscular severa e não em uma mera perda de equilíbrio. Quando a musculatura falha, o esqueleto simplesmente perde todo o seu suporte estrutural. E o pior, entre aqueles que sofrem uma fratura no quadril nessa faixa etária, 1 em cada 5 não sobrevive ao ano seguinte devido a complicações causadas pela imobilidade, como pneumonia e coágulos sanguíneos. É uma crise médica em escala colossal. Isso nos leva à seção 1, o declínio muscular silencioso. Precisamos entender que o enfraquecimento do corpo humano não é um processo de envelhecimento benigno. É uma patologia severa operando de forma silenciosa até que seja tarde demais. Não estamos falando só de perder a capacidade de carregar sacolas de supermercado. Estamos falando do colapso interno da integridade circulatória. O ponto central disso é o que a ciência chama de a espiral descendente. O sistema vascular e o muscular estão conectados de forma íntima. Então, quando o tecido muscular falha e a circulação fica ineficiente, o coração é forçado a trabalhar em uma sobrecarga perigosa só para conseguir bombear sangue. Esse estresse cardiovascular exaure todo o sistema, o que deixa os músculos ainda mais fracos, criando um ciclo catastrófico em direção ao colapso físico total. E o ritmo dessa degradação é alarmante. Após os 60 anos, o corpo humano simplesmente canibaliza, de forma silenciosa, de 3 a 8% de sua própria massa muscular a cada década. O tecido vai sendo desconstruído de dentro para fora. É um desastre metabólico em alta velocidade. Mas a ciência nos mostra que ninguém precisa cruzar os braços e aceitar essa destruição. Existem intervenções reais. O que nos traz à seção 2, estabilização e energia celular. A nossa primeira linha de defesa médica, lá no nível microscópico, ataca diretamente a crise de fadiga. Essa exaustão pesada que atinge os adultos mais velhos não é só o peso da idade. É uma falha estrutural na produção de energia dentro do núcleo das células. A fadiga severa é um sintoma direto do esgotamento do ATP. O trifosfato de adenosina é o combustível exigido para absolutamente cada contração muscular, desde levantar de uma cadeira até manter a coluna reta. O envelhecimento destrói as reservas de creatina do corpo, que são cruciais para regenerar o ATP. Mas a literatura médica mostra que fornecer de 3 a 5 gramas de creatina monoidratada diretamente para o suprimento muscular reabastece agressivamente essa energia. É como religar a energia da casa. Essa dinâmica expõe um dilema metabólico grave. O metabolismo da glicose no envelhecimento vira uma montanha russa. Picos e quedas no açúcar do sangue forçam o corpo a extrair proteínas dos próprios músculos atrás de glicose de emergência. A solução clínica para isso? A conversão de cetonas por meio do óleo MCT. Em vez de passar por toda aquela digestão demorada, o MCT é processado direto pelo fígado em cetonas, oferecendo energia celular imediata e protegendo os músculos. E para segurar a instabilidade da glicose, a canela do Ceilão entra em cena com compostos polifenólicos fortíssimos para estabilizar o açúcar no sangue logo no jejum. E os dados clínicos que temos aqui são irrefutáveis. Olhando para esses pacientes, a gente percebe como a estabilização energética interrompe violentamente a espiral descendente. Com a canela do Ceilão, o Daniel, de 69 anos, teve as quedas na glicose totalmente contidas. A introdução de óleo MCT, no caso do Harold, eliminou aqueles apagões de energia no meio da manhã e melhorou a força de preensão. E a creatina monoidratada reposta no William, que tinha depressão severa de ATP, reconstruiu mais de 1 quilo de massa magra, devolvendo a ele uma independência que parecia perdida para sempre. É combustível estável construindo uma fortaleza contra a perda muscular.
Vamos em frente. Seção 3. Restauração da matriz estrutural. Bom, com as células ligadas no máximo em termos de energia, o foco fisiológico tem que mudar para a estrutura. Afinal, músculos fortes não servem de nada sem um suporte rígido onde se prender. O assustador aqui é o colapso interno que nenhuma radiografia convencional mostra. O corpo reduz a produção de colágeno em cerca de 1% a cada ano. Sem essa cola biológica, o sistema muscular vai perdendo a capacidade de se ancorar no esqueleto. As articulações degradam, os movimentos doem muito e, criticamente, as paredes dos vasos sanguíneos ficam perigosamente rígidas, elevando a pressão arterial e o risco vascular. Mas os ensaios clínicos provam que essa matriz anatômica comprometida pode sim ser regenerada. Veja o caso do Robert, de 72 anos. Fornecer ao corpo dele 15 gramas de peptídeos de colágeno diariamente simplesmente reconstruiu essas conexões. Em casos de perda muscular com degradação articular severa, suplementar com esses aminoácidos resulta em ganhos consistentes de massa livre de gordura e força nas pernas. É literalmente uma engenharia estrutural de dentro para fora. E agora chegamos na seção 4, reativação do crescimento celular. Reconstruir os suportes é essencial, mas o desafio médico mais brutal é forçar um corpo resistente a voltar a criar tecido vivo. É aqui que entra um bloqueio aterrorizante chamado resistência anabólica. Na prática, isso significa que aquele prato de comida rico em proteína, que criava músculos facilmente aos 30 anos, se torna quase inútil aos 60. Os receptores das células ficam surdos aos sinais normais de crescimento. O sistema de construção desliga e a atrofia domina o corpo, mesmo se a pessoa estiver comendo bem. E esse bloqueio atinge o ponto mais crítico no amanhecer. Depois da noite de sono, o corpo acorda em um estado catabólico profundo, roubando aminoácidos dos próprios músculos para sobreviver. Mas isso pode ser hackeado. A administração matinal de isolado de proteína de soro de leite, o famoso whey protein, oferece um interruptor de emergência. O segredo biológico aqui é a leucina. Esse aminoácido funciona como uma chave mestra. Ele perfura violentemente a barreira da resistência anabólica e obriga as células a iniciarem a construção e o reparo muscular imediatamente. Para entender o impacto, observem esses registros. A Bárbara, com 76 anos, tomou uma carga de apenas 10 gramas de proteína láctea de alta qualidade pela manhã. Isso paralisou no mesmo instante o estado catabólico noturno dela. E para situações mais extremas, como a da Ellen, o uso da proteína do soro isolado ignorou completamente a resistência anabólica, resultando em mais de 4% de ganho em massa muscular esquelética e velocidade de caminhada muito mais rápida. Isso é o controle biomédico da atrofia em ação. Seção 5. Erradicação da inflamação crônica. Prestem muita atenção agora, porque todo esse esforço anterior pode ser destruído por um último assassino silencioso. Se o crescimento e a energia criam vida, a inflamação é o agente biológico que corrói tudo isso por dentro. O que acontece quando os marcadores inflamatórios correm soltos pelo sistema circulatório? A resposta clínica é devastação. A inflamação destrói as paredes vasculares, enrijece as artérias e neutraliza qualquer sinal de crescimento celular no músculo. É uma toxina dupla, bloqueando o sangue para as extremidades e sabotando a reconstrução das fibras. Só que o combate a essa toxina exige precisão absoluta. Por exemplo, as sementes de chia são incríveis para proteger o músculo, mas se forem engolidas intactas, a casca delas é uma armadura impenetrável. Elas passam direto pelo trato digestivo e todo o valor médico vai para o lixo. Agora, quando são pulverizadas e transformadas em pó, o cenário muda. Elas liberam agressivamente o ômega 3 AL e fibras solúveis direto na corrente sanguínea, erradicando os marcadores inflamatórios e blindando o tecido muscular. E quando o objetivo é combater a inflamação com precisão cirúrgica, nós esbarramos nesse número inacreditável, 2000% de aumento. A curcumina, que vem da cúrcuma, é clinicamente capaz de proteger artérias e reconstruir a força muscular de forma quase milagrosa. O problema? Sozinha, a absorção dela pelo corpo é praticamente zero. Mas quando combinada com a piperina da pimenta do reino, a bioabsorção dispara em 2000%. É a transformação de um pó inerte em uma arma médica letal contra a inflamação profunda. A eficácia dessa dupla intervenção é indiscutível. O George apresentou uma queda brutal nos marcadores inflamatórios e risco de isquemia 50% menor com o uso da chia em pó. Já a Margaret teve a sua mobilidade totalmente restaurada usando o protocolo de cúrcuma com pimenta do reino. Estamos falando de resultados que competem de igual para igual com protocolos médicos pesados e invasivos, salvando tanto os músculos quanto a infraestrutura do coração. Certo, agora vem a execução. A ciência é maravilhosa, mas o metabolismo de um corpo maduro precisa de cuidado. Então a grande questão é, como a gente integra todos esses agentes defensivos na rotina de forma sistemática, sem dar um choque metabólico ou sobrecarregar o estômago?
A resposta está nesse protocolo escalonado de adaptação. A regra de ouro aqui é consistência clínica, não tentar fazer tudo de uma vez. A primeira fase foca apenas na estabilização base, canela do Ceilão, proteína do leite leve e a cúrcuma com pimenta do reino. 2 semanas depois, com o corpo já calibrado, entra a integração estrutural, com os peptídeos de colágeno e a energia do óleo MCT. E só depois aciona-se a ativação avançada, trazendo o whey protein, a creatina e a chia em pó. Essa é a arquitetura exata de uma defesa biológica de sucesso. E isso nos deixa com uma reflexão final que é simplesmente imperativa. Diante de tudo que vimos, o declínio progressivo rumo à fragilidade não precisa ser a regra do envelhecimento. Então eu pergunto, qual é o verdadeiro custo existencial e médico de simplesmente aceitar o enfraquecimento contínuo como algo normal? As ferramentas para alterar o destino do corpo humano estão aqui. Elas são precisas e validadas pela ciência. A decisão de reescrever a arquitetura biológica agora depende de ação. Esta investigação provou, sem sombra de dúvidas, que o corpo humano pode e vai se reconstruir. Basta dar a ele a chance e os comandos corretos.